Rejeição entre os da mesma fé? É impressionante como Deus tem os seus meios de nos fortalecer. Mesmo quando tudo parecia dar errado, eu ainda conseguia perceber seus ensinamentos, suas repreensões e o cuidado em cada etapa do processo. Quando eu era aprovada em uma fase, logo vinha outra, e assim ele me conduzia. Vivi uma situação que nunca imaginei viver. Sempre observei que, quando algum irmão na fé demonstrava ter o dom da palavra, era elogiado e até exaltado de certa forma. Eu, por não ter formação teológica, sentia-me inferior. Mas eu tenho sede pela palavra, pela verdade, por conhecer mais de Deus. A cada busca sincera, cada deserto, eu compreendia mais profundamente a ação do Espírito Santo me moldando. Não para que eu fosse exaltada, nem para provar algo a alguém, mas para ser curada, liberta e santificada. O foco nunca foi o conhecimento em si, mas estar mais e mais na presença do Criador. Certo dia fui convidada para uma reunião. Disseram que seria um estudo da Palavra de Deus. Cheguei ao local, poucas pessoas, ambiente aconchegante e receptivo. Tudo parecia perfeito. Mas a reunião começou com brincadeiras que, em minha humilde opinião, estava fora completamente do propósito anunciado. Perguntei ao dono da casa o motivo daquelas dinâmicas e ele respondeu: "É para quebrar o gelo." Pensei, mas o que precisamos é nos quebrantar diante do Senhor. Reconhecer nossos pecados, buscar sua face, preparar o coração em oração para receber o que o Espírito Santo deseja revelar. Logo depois, percebi que o líder do grupo não havia comparecido por questões pessoais, e o anfitrião parecia um pouco perdido. Pedi permissão e senti no espírito de ler uma palavra que falava sobre renúncia. Sem perceber, fui tomada pela força do Espírito Santo. Uma ousadia e entendimento para compartilhar sobre o chamado de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Falei também sobre o jovem rico que não conseguiu renunciar às suas riquezas. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Marcos 10:21. E lembrei da poderosa verdade. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Aquela palavra impactou, mas ao invés de edificação, gerou rejeição. Algumas pessoas me olharam de forma desconfortável e fui questionada. Ainda assim, permaneci serena e em paz. Já tinha discernimento espiritual suficiente para entender o que estava acontecendo. Naquela mesma noite, uma mulher me disse: "Você falou bem, mas seu jeito pareceu grosseiro." Recebi aquilo como um elogio, pois tive firmeza e ousadia para dizer o que poucos têm coragem de dizer. Aprendi que a palavra de Deus confronta, e isso é necessário para a libertação dos enganos, para a cura interior e para o despertar espiritual. Infelizmente, muitos estão envolvidos com os confortos passageiros que o mundo oferece. Carros luxuosos, casas luxuosas, dinheiro no banco. E esquecem que foi Satanás quem ofereceu as riquezas do mundo a Jesus, tentando desviar seu propósito. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mateus 4:9. Não estou afirmando que as riquezas vêm das trevas, mas quando o Senhor concede prosperidade a alguém, é para que haja recursos suficientes para ajudar os mais necessitados, e isso é algo que muitas vezes não acontece. Quem vive segundo os princípios de Cristo não mente, não usa de engano, nem oprime o próximo para enriquecer. Esse agrada ao Senhor e manifesta os frutos do Espírito, ajudando os necessitados, como Jesus ensinou. As ofertas devem servir para suprir os que têm fome e necessidade, pois está escrito: "Não havia entre eles necessitado algum, repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha." Atos 4:34-35. Mas aquele que vive de engano, usurpando e mentindo, mesmo dizendo-se cristão, serve a outro senhor. Como disse Jesus: "Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro."
Não podeis servir a Deus e a Mamom. Mateus 6:24. E lembre-se, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Não colhe-se figos de espinheiros, nem se vindima uvas de sarças. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Mateus 7:16-18. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as, porque coisas que eles fazem em oculto até dizer é vergonha. Efésios 5:11-12. Não devemos nos envolver com práticas pecaminosas ou enganosas. Ao invés disso, devemos expor e rejeitar essas ações, vivendo à luz da verdade de Cristo. Assim, mostramos frutos bons e evitamos o que é mau. A Bíblia nos dá respaldo e ensina a discernir se a prosperidade vem do eterno ou das trevas. Quem honra a Deus, ajuda os necessitados e vive segundo Cristo manifesta frutos bons. Quem engana, oprime ou vive na mentira, segue caminhos das trevas. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:16-20. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, mas antes reprovai-as. Efésios 5:11-12. Nos tempos em que Cristo estava com os apóstolos, tudo o que recebiam como oferta era distribuído conforme a necessidade de cada um. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Havia entre eles nenhuma pessoa necessitada, pois todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido. Atos 4:34-35. Esse é o verdadeiro significado da prosperidade, e a verdadeira religião que Jesus ensina é bem clara. A religião pura e sem mácula para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. O que muitos ensinam hoje está fora dos princípios bíblicos. A Bíblia nos diz que, na terra, sempre haverá pobres. Deuteronômio 15:11. Mas nos dias de Cristo, todos eram supridos conforme a necessidade de cada um. Me adicionaram em um grupo de WhatsApp. O líder, que eu ainda não conhecia pessoalmente, enviava versículos e os explicava de maneira muito superficial. Aquilo não me preenchia. O que eu já havia lido e vivido na palavra ia muito além. Comecei a comentar mais profundamente sobre os versículos, e isso incomodou. Ele restringiu o grupo para que só ele pudesse enviar mensagens. Logo depois, me chamou no privado e perguntou: "De onde você veio? Quem é o seu pastor? Volte para o seu lugar e honre o seu pastor." Confesso que não esperava essa reação. Meu desejo era apenas participar e crescer mais no conhecimento da palavra. Mas ficou claro que não fui aceita. Então me retirei e nunca mais tive contato com ninguém daquele grupo. Apesar disso, não me senti ofendida. Lembrei da história do profeta Jeremias, que também foi rejeitado por falar a verdade da parte de Deus. Não digas, eu sou uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Jeremias 1:7. Não me comparo aos grandes homens e mulheres da Bíblia, mas ao conhecer a palavra, compreendo melhor os processos. Sei que o Senhor prepara aqueles que têm um chamado desde o ventre. E muitas vezes a rejeição é parte da lapidação. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Se você já viveu ou está vivendo algo parecido, espero que este relato te ajude a compreender como Deus trata aqueles que Ele escolhe com propósito. É necessário passar pelo fogo, pelas provas e pelas incompreensões, mas tudo isso é para a glória dele e para alcançar almas. Que o Espírito Santo te dê discernimento da situação e confirme que ele não quer que você se associe a nada que seja impuro ou distante da verdade. O que ele tem é puro e santo, vindo diretamente da fonte. Jesus, a videira verdadeira. Este relato está no livro Nas Mãos do Oleiro. Hoje, entendo muitas situações que vivi e ainda vivo.
Na prática, aprendi a discernir o caminho, compreender que minha caminhada é solitária, mas aprovada por Deus. Os frutos são gerados no secreto, e agora os livros estão vindo à luz. Adquira o livro e seja edificado. Deus te abençoe.